Então nós temos aqui o capitalist.com.br. Parece bom, né, Bebel? Capitalist.com.br. MST invade 3 áreas de empresa listada na Bolsa de Valores. Eu só digo uma coisa. Essa não é a primeira vez que o MST realiza ações irregulares contra a monocultura do eucalipto. Por Rafael Miranda. Essa aqui foi a razão pela qual eu convidei a Bebel hoje, porque tem um trecho aqui que eu queria que ela me ajudasse. Então eu vou ler e aí você comenta, tá, Bel? Tá. Na última sexta-feira, o MST realizou uma ocupação, usou a palavra certa, em 3 áreas da empresa Suzano Papel e Celulose, listadas na Bolsa de Valores e com sede no estado de São Paulo. A ação foi uma manifestação contra a monocultura de eucalipto. A monocultura é uma prática agrícola que consiste no cultivo de uma única espécie de planta em uma determinada área. Essa atividade tem sido alvo de críticas por seus impactos ambientais e sociais, mas também apresenta benefícios importantes que devem ser considerados. Uma das vantagens da monocultura é a maior eficiência na produção de alimentos e matérias-primas. Ao cultivar apenas uma espécie, é possível otimizar o uso de recursos como água, fertilizantes e mão de obra, aumentando a produtividade e reduzindo os custos de produção. Isso pode levar preços mais baixos para o consumidor final e a maior competitividade no mercado global, porque a monocultura está pensando em você, consumidor. Você quer pagar caro no seu papel? Aposto que não. Então defenda a monocultura já. Nossa, que ótimo! Não, essa matéria... Porque foi com essa matéria que o Ian me convocou. Ele pegou, me mandou e falou assim, o que você acha? Aí eu falei... Aí eu comecei a mandar pra ele vários textões. Ela mandou um texto enorme. Eu falei, você não quer ir na live, não? E aí, a primeira coisa que eu falei é... A maior eficiência na produção de alimentos e matérias-primas com monocultura... Só se o obstáculo para eficiência é um trabalhador, né? Porque aí, tendo monocultura, você enche de máquina e você não contrata quase ninguém para colher nem nada. Por quê? Quando você tem monocultura, um terreno enorme com uma espécie só, você consegue, tipo, passar um maquinário plantando, maquinário espalhando agrotóxico, despejando fertilizante, colhendo absolutamente tudo, com uma pessoa só na máquina. Quando antes de ter esses maquinários e tudo mais, você tinha que pôr um monte de, geralmente, escravos, né? Para fazer o negócio. Pô, dureza, né? E aí... então, começa por aí. Eu acho que tem que começar por o obstáculo maior, se a gente for pensar em monocultura enquanto algo mais eficiente, é o trabalhador. Uhum. Porque tem custo e, né? Agora, otimizar o uso de água, fertilizante, gente, isso é um absurdo, porque quando você planta com diversidade, você consegue um solo muito mais estruturado que retém água. Então, você não precisa regar tanto quanto na monocultura, começa por aí. Fertilizante, às vezes você nem precisa, literalmente. A agroecologia preconiza o não uso de fertilizantes. Então não faz sentido nenhum esse parágrafo. A única parte verdadeira é otimizar mão de obra, também conhecido como não contratar ninguém porque tem máquina. É isso. E principalmente o eucalipto, ele tem... Me criticaram muito quando eu falei coisa errada sobre isso. O eucalipto tem alguma coisa com o solo, né? Ele tem alguma coisa de degradar o solo. E quando ele é em quantidade, né? Sim, o problema do eucalipto é que, como ele é uma árvore que cresce muito rápido, ele demanda muito nutriente de uma vez, né? E água, obviamente. Então, quando você planta um monte, um do lado do outro, você seca córrego, seca tudo, porque ele precisa dessa água para crescer. Depois que ele tá grande, que ele tá maduro, tipo, ele já não tem essa demanda tão alta, mas aí a merda já tá feita. Uhum. Aí eles cortam e plantam mais, né? Então ele fica tendo esse processo, né? Porque falaram, o eucalipto não tem culpa, você tá culpando o eucalipto. E, gente, eu não tô culpando o eucalipto não é o problema, tá? Não foi isso que eu quis dizer. Além disso, a monocultura permite o desenvolvimento de técnica de cultivo mais avançada e especializada. Meu amigo. Pô. Que ilação, né, cara? Com foco em uma... Não, sabe o que é engraçado? Além disso, a monocultura permite o desenvolvimento de técnica mais avançada. Como se o Brasil não tivesse sido uma colônia de monocultura no século XVI, tá ligado? Pois é, né? Tipo, avançado pra caralho. Agora a gente tá tendo que dar 20 passos pra trás
para consertar as merda que a monocultura deixou no nosso solo. O nosso solo se degradando num ritmo absurdo. A gente não sabe daqui a 5 gerações como que a gente vai comer. E por causa dessa porcaria dessa técnica. E os caras falando que é muito avançado e especializado. Vai dar, né? Pelo amor de Deus. Com foco em uma única espécie, é possível investir em pesquisa e desenvolvimento de sementes, métodos de irrigação, controle de pragas e outras tecnologias que tornam a produção mais eficiente e sustentável. Eu não entendo. Por que ele tá associando isso com monocultura? Porque, não sei. Nada disso tem relação com monocultura. Totalmente é porque alguém mandou. Sim, porque alguém mandou. Né? E esse alguém mandou deve ter pagado vultosos reais e dólares, né? Sim. Nossa, o final é horrível. Isso pode levar a avanços importantes no combate à fome e à pobreza em regiões onde a agricultura é a principal fonte de subsistência. A monocultura pensa em você, não pensa no lucro do patrão. Nós estamos pensando no meio ambiente e na qualidade de vida do consumidor. Ai, total. Meu Deus. Não, eu amo essa parte. Esse trecho é muito bom, porque, investir em pesquisa e desenvolvimento de sementes. Desenvolvimento de sementes, ele tá falando de transgênico, porque desenvolver, selecionar sementes, a gente tem até as sementes, chama de sementes crioulas, que são as sementes que a galera das comunidades indígenas, quilombolas, dos povos dos Andes... Fizeram a seleção, né? Sempre selecionaram, inclusive centenas de tipos de batatas e milhos. E eles são bastante resistentes, mas eles foram selecionados bonitinho. Desenvolvimento de sementes nesse sentido aí é transgênico, que é uma das, eu acho que é a maior causa de erosão de agrobiodiversidade que a gente tem hoje. Além de a maior causa de uso e dependência de certos herbicidas, tipo glifosato. Que o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem legalizado, não é? Na Europa ele é legalizado, mas um quantidade limite menor de uso tipo 5.000 vezes menor, é um negócio assim. Entendi. É insano. Outro benefício da monocultura é a facilidade do manejo e controle das plantas cultivadas. Com apenas uma espécie é mais fácil de monitorar e tratar os problemas como doenças e infestações de pragas, reduzindo a necessidade de agrotóxicos e outros produtos químicos. Essa é a maior mentira do texto inteiro, eu não tô nem brincando. Porque Cara, imagina você tem 20 hectares só de milho. Aí chega uma praga que pega milho e ela se alastra nos 20 hectares em 3 dias. Pensa. Fogo no palheiro, né? Isso acontece o tempo inteiro, tá? E aí você tem que encher de agrotóxico loucamente, porque se você tivesse biodiversidade, intercalasse, fizesse corredores, plantasse plantas de controle biológico, de alelopatia, quebra-vento, uma série de outras plantas para proteger aquele cultivo, isso nunca aconteceria. E aí o cara me mete que precisa... que com monocultura se usa menos agrotóxico. Isso é simplesmente, objetivamente mentiroso. Sabe o grande mérito? O grande mérito desse texto é que ele tá dando muito pano pra manga pra você explicar várias coisas interessantes, assim. Então, assim, Pororoca Flavors micareta, né? Fora de época. Isso contribui pra preservação do meio ambiente e para a saúde dos trabalhadores rurais e consumidores. Estamos vendo. Que ótimo! E aí, coisas interessantes a se pensar sobre monocultura. Monocultura veio com a colonização. Os povos que já viviam aqui nunca plantaram em monocultura, porque não é assim. Monocultura não existe na natureza. Não tem floresta, não tem nenhum ecossistema que é monocultura de alguma coisa. Não existe. Então, já faz a gente pensar, né? Por que será? Por que será? Aí os caras vieram, trouxeram a monocultura junto com um monte de problema que a gente tá lidando até agora, tá? Aí vem me falar de preservação do meio ambiente, sendo que para fazer essa tranqueira dessa técnica agrícola tem que tirar floresta a rodo. Sim. E aí, para completar, que eu deixei de falar, né? Esse trecho do segundo parágrafo que está na tela, na minha tela pelo menos. Okay. Isso pode levar a avanços importantes no combate à fome e à pobreza em regiões onde a agricultura é a principal fonte de subsistência. A gente ouve essa promessa desde a Revolução Verde nos anos 60, 70. Vocês viram, por acaso, a fome desaparecer? Eu não vi. Pois é. Não só não vi, como agora, além da fome persistir, quem não passa fome está comendo comida envenenada. Sim. Então, enfim, né? Isso aqui a gente já tem... A gente já tem tempo dessa promessa para conseguir demonstrar que isso aqui não é verdade.
Que até podia rolar discussão no começo, mas só que não é mais uma discussão, né? Não é mais uma discussão desde a década de 70. Então, até onde eu sei, né? Desde a década de 70. Na década de 70 foi quando o negócio chegou loucamente, cheio de promessas, mas curiosamente não resolveu. Mas as pessoas... coisa que aconteceu é que comoditizou tudo. E as pessoas que eram estudiosas da área já sabiam que não ia dar certo. Então... Que não ia dar certo no sentido de erradicar a fome, etc, né? Porque, novamente, eu falei sobre isso numa outra live. A fome é uma escolha política, gente. Não é falta de produtividade, sabe? É uma escolha. Vamos lá, agora a gente vai para a parte do MST. A ocupação irregular realizada pelo MST teve como objetivo exigir uma mudança no modelo agrícola de Suzano, papel e celulose. E eu vim de uma cidade que era uma cidade monocultora de eucalipto, gente. Eu contei essa história para vocês. Então, para mim, isso aqui é muito sintomático, porque não só a cidade inteira eram plantações de eucalipto geometricamente alinhados, assim, como tinha a fábrica de papel, e a fábrica tem um cheiro muito, muito forte. Eu não sei se toda a fábrica tem cheiro forte, mas é um cheiro de matéria orgânica podre, assim. Porque acho que a celulose já era matéria orgânica podre, então a cidade toda tinha esse cheiro, e era num certo período do dia, que era por volta da tarde, assim, quando eu tava anoitecendo, ficava com um cheiro forte na cidade toda, assim. O movimento defende uma agricultura baseada na diversidade da espécie e na agroecologia, que promova a produção de alimentos saudáveis e respeite o meio ambiente e dos direitos dos trabalhadores rurais. Que ruim, né? Que horroroso, né? Capitalist.com.br. Essa não é a primeira vez que o MST realiza ações irregulares contra a monocultura do eucalipto. Em 2016, o movimento ocupou uma fábrica da empresa Fibria, também do setor de papel, em protesto contra a destruição da floresta nativa e a expansão da monocultura. Isso aqui é a propaganda do MST ou era pra ser uma crítica, sabe? Também não entendi. Por isso que eu falei que é alface, gente. Alface acidental, isso aqui. Mas, acho bom pontuar, a Suzano, papel e celulose, tem um monte de denúncias contra ela, principalmente na Bahia e no Espírito Santo, por os plantios de eucalipto deles estarem adentrando fronteiras de comunidades tradicionais, tomando espaços, secando córregos. Eu adoro essa ironia fina de quem invade terra de verdade é o produtor, né? Que tá acusando de invasão de terra, mas enfim. Poxa. A ocupação da Suzano Papel e Celulose ocorreu no mesmo dia em que ocorreu uma audiência pública em São Paulo para discutir a expansão da monocultura do eucalipto no estado. A audiência foi convocada pelo Ministério Público Federal e contou com a presença de representantes da sociedade civil, acadêmicos e autoridades públicas. Pô, a notícia é muito rasa, né? É, muito. Também numa fonte dessa, Ian. Capitalist.com.br. Não, mas peraí. Essa atividade tem sido alvo de críticas por seus impactos ambientais, mas também apresenta benefícios. Elas só apresentam benefício. E não tem os impactos. Foda-se. Não, os impactos vocês já sabem. O impacto você sabe. Você aprendeu com o seu professor esquerdista da escola. Não vai fingir que não aprendeu, não, que eu sei. Conheço a geração Paulo Freire, nem vem. Afinal, né, qual professor não ensinou os malefícios da monocultura no currículo curtíssimo do ensino médio, né? Sim, e agora com o novo ensino médio, ó. Pô, você não tem a matéria lá, sorriso, módulo 4, smile, monocultura, sei lá, não consigo inventar um nome de matéria do ensino médio, sabe? Inventem aí, qual que é a matéria de monocultura? Tem que ter um nome de efeito, né? Eu quero ver se o chat é criativo. Porque uma coisa que a gente tava dando risada é que essas matérias do novo ensino médio tem que ter nome de efeito. Não pode ser assim. ESG por aí. ESG, nossa, que horror, velho. Não pode ser tipo, vamos fazer sabão. É tipo, joga fora não. Óleo vira sabão. Plante feijões, monocultura selvagem. Smile, monocultura salva. Variedade não. Eu gostei dessa. Variedade não. Monocultura em ação. O mono é pop, aprendendo né? A ficar rico com monocultura usando Stardew Valley. A gente vai... faz monocultura no Stardew Valley pra você ver. Você não vai ter diversidade nos seus produtos lá. E você não vai conseguir casar com a Lia no final. E aí, você vai ser feliz? Não. Até no Stardew Valley eu planto em corredor. Eu não consigo.